Glória a Deus. Por que devemos combater as seitas? Porque está escrito: deve reter firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar na sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Está em Tito, capítulo 1, verso 9. A última investida vem através da coleção Harry Potter e do respectivo filme, uma verdadeira escola de bruxaria. Após a leitura da coleção, as crianças e adolescentes sentem forte desejo de praticarem a bruxaria. A respeito dessa coleção, um determinado escritor escreveu: uma grande e crucial questão nos atinge. Ou tomamos uma posição definitiva e partimos para alertar nossa gente numa ação rápida, ou seremos engolidos por tudo o que provém do mal. Devemos utilizar todos os recursos disponíveis para evitar que esta e outras literaturas cheguem aos nossos filhos e crianças. Lembro ainda da nossa responsabilidade de ensinar nossos filhos as verdadeiras histórias bíblicas e acerca da esperança redentora que nos move em direção ao céu. Provérbios 22, verso 6, fecha aspas. Então, meus amados, nós estamos vendo aqui, antes de entrar nos símbolos da nova era, os meios de influência da nova era. Agora vamos ver a terapia musical da nova era. Milhões de adeptos ouvem as músicas em novo estilo da nova era, as quais dizem servem como tranquilizante. São utilizados computadores e sintetizadores modernos que emitem sons, palavras ou notas repetitivos, conhecidos como mantras, capazes de alterar o estado de consciência. Como acontece com as drogas, o ouvinte de música New Age fica dependente dela. Organizações políticas. Algumas entidades de alto nível possuem alguma forma de ligação com o movimento. Nela estão os seus defensores. Organização das Nações Unidas, ONU. Organização Educacional, Científica e Cultural da ONU, Unesco. Fundações, comissões de alto nível. Um exemplo disso é a conexão com a fé Bahá'í, uma organização que surgiu em 1844 no Irã e está em todos os países. Essa organização prega a globalização do mundo em todos os setores e a formação de um governo mundial, tudo de acordo com a filosofia da nova era. Abre aspas. Desde 1948, a comunidade internacional Bahá'í é reconhecida oficialmente como uma organização não governamental internacional junto às Nações Unidas. Desde 1970, tem status consultivo do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas. Mantém também relação de trabalho com a Organização Mundial de Saúde e está associada ao Programa Mundial das Nações Unidas para o Meio Ambiente, UNEP. A literatura dessa organização está publicada em 700 idiomas. Nós tiramos essa informação aqui de um documento oficial da organização. Simbologia do movimento Nova Era. Vamos falar rapidamente sobre os símbolos desse movimento. Os adeptos do movimento Nova Era utilizam uma parafernália de símbolos com forte apelo místico esotérico, pelos quais se identificam e são reconhecidos. Por exemplo, o arco-íris é o símbolo principal da nova era, mas é apresentado só pela metade. Ele representa a ponte entre a alma humana individual e a grande mente universal, que é Lúcifer. É a borboleta, é o símbolo próprio dos adeptos da nova era, ou dos aquarianos. Outro símbolo é a estrela de Davi com 6 pontas. Simboliza os processos de involução e evolução. A mão chifrada é uma mão fechada, apenas com os dedos mínimo e indicador levantados, assim como se fosse um chifre, usado pelos adeptos do movimento Nova Era, também para o louvor
e evocação em rituais satânicos. A pirâmide é tida como elemento que capta a energia cósmica e beneficia as pessoas, dando sorte nos negócios. Por exemplo, a mancha louca, o mais divulgado símbolo do satanismo da nova era. Dizem que tem o objetivo de vulgarizar o sangue de Cristo. Iguala-se ao desenho irregular de um líquido ao cair sobre uma superfície plana. Tem também a mão boba, aquela mão com os dedos fechados e somente o mínimo e o polegar abertos. Significa frouxidão, relaxamento, estado de embriaguez, de prostração, de negligência. O tridente é um garfo com 3 pontas. Representa a maneira como o diabo segura e fere mortalmente as suas vítimas. Fidodido é uma deturpação e vulgarização da imagem do homem como filho de Deus. É uma figura de um homem com cabelos arrepiados, olhar de espanto, fisionomia de terror, um estado de loucura, de muito louco. Aí estão os principais símbolos do movimento Nova Era. Agora vamos ver algumas expressões, termos e práticas que dizem respeito ao movimento Nova Era. Acupuntura é o método terapêutico usado desde milênios pelos chineses e japoneses, e que consiste na introdução de agulhas muito finas em pontos cutâneos precisos para tratamento de certas perturbações funcionais ou para aliviar dores. Esse método faz parte da medicina holística do movimento Nova Era. Bom lembrar que as práticas orientais incluem um sentido místico. Aquário. Marilyn Ferguson assim define essa palavra no contexto místico do movimento. Abre aspas. É o transportador de água do antigo zodíaco que simboliza o fluxo e a satisfação de uma antiga sede. É o símbolo apropriado, o tempo da verdadeira libertação, fecha aspas. Astrologia, estudo ou conhecimento da influência dos astros, especialmente de signos, no destino e no comportamento dos homens. Teve origem provavelmente na Babilônia, há 5.000 anos. O estudo dos astros não é condenado pela palavra de Deus. O que se combate é o uso dos astros para definir o destino de cada homem. Avatar, reencarnação de um Deus e, especialmente do hinduísmo, reencarnação do Deus Vishnu. É o esperado Messias da nova era, qualquer que seja o nome. O mais conhecido avatar da nova era é o Maitreya. Chakras. Os adeptos da nova era acreditam que o corpo humano possui 7 pontos de energia. Na meditação da yoga, a iluminação é obtida mediante o desenvolvimento dos chakras. Cristais. Os noverinos acreditam que os cristais possuem propriedades metafísicas e concentram energia. Usam os cristais em colares, em suas casas, nos bolsos, e ainda fazem uma bebida de cristal em pó. Esoterismo, doutrina ou atitude de espírito que preconiza que o ensinamento da verdade, seja científica, filosófica ou religiosa, deve reservar-se ao número restrito de iniciados escolhidos por sua inteligência ou valor moral. Estados alterados. É a situação em que a consciência fica alterada, isto é, fora dos padrões normais, devaneio, transe, sonhos, geralmente induzidos por drogas ou por alguma técnica. A expressão eu superior é muito usada no movimento Nova Era. É um termo também conhecido por o Deus interior ou Cristo. Para o movimento significa também a parte mais espiritual e que pode ser usada para receber sabedoria e orientação. Helena Petrovna Blavatsky nasceu em 1831 e faleceu em 1891. Mística e escritora russa, fundadora da